pessoal! Bem-vindos ao Projeto Panda. Meu nome é Lorena e hoje falaremos um pouco da matéria de sistemas operacionais. Bem, um sistema operacional é um programa essencial de todo computador, que traduz a linguagem da máquina para uma que podemos entender. É ele que fornece uma interface mais agradável para nós usuários. Assim, fica mais fácil gerenciar o conjunto de recursos do dispositivo, seja para abrir o navegador web, por exemplo, em vez do confuso gerenciamento desses recursos por meio do hardware, que no caso seria a parte física do computador. Enfim, dependendo de quem está falando, você pode ouvir definições e funções diferentes, mas existem duas. Vamos vê-las. A primeira. O sistema operacional é um gerenciador de recursos. Computadores têm processadores, memórias, discos, mouses, teclados, impressoras e outros. E sua tarefa principal é controlar esses recursos a fim de manter um bom funcionamento da máquina. Sendo assim, gerenciando os programas e os aplicativos também. Se não fosse por isso, teríamos que usar os computadores de maneira manual e todo mundo precisaria de um alto conhecimento técnico e de programação. Além de, mesmo assim, correr grandes riscos de falhas humanas. Já a segunda é um pouco mais técnica. O sistema operacional com a máquina estendida. Ou seja, considerando o computador com diferentes camadas de interação com o usuário, como vemos a seguir, onde temos o hardware, sistema operacional, a interface gráfica e, enfim, os aplicativos. Se o usuário fosse lidar a nível da linguagem da máquina, um livro de 2007 descrevendo o que um programador teria que saber para usar o disco tinha mais de 450 páginas. Desde então, a interface foi revisada várias e várias vezes e ficou ainda mais complicada do que era em 2007. Claramente, nenhum programador, em sã consciência, iria querer lidar com esse disco no nível de hardware. Por isso, existe um software, chamado driver de disco. É ele que lida com o hardware e fornece uma interface para ler e gravar discos. Os sistemas operacionais contêm muitos drivers para controlar dispositivos de entrada e saída de dados. Dispositivos de entrada, no caso, poderiam ser teclado, mouse, e de saída é de trazer a informação para o usuário. No caso, poderia ser a tela do computador. Mas ainda assim, esse nível de driver ainda é muito complexo para a maioria das aplicações. Por essa razão, todos os sistemas operacionais fornecem ainda outra camada, que são os arquivos, que quase todo usuário entende o que é o arquivo. O arquivo é uma informação útil, como uma foto digital, mensagem de e-mail, música ou página web. É muito mais fácil lidar com fotos, e-mails, músicas e páginas de web do que detalhes de disco SATA. Para tornar esse ponto mais claro, considere a área de trabalho normal do Windows e o prompt de comando orientado a linhas de comando, ou se preferir, terminal. Para criar uma pasta, basta clicar com o botão direito do mouse e ir em Criar nova pasta, ou então digitar uma linha de comando no prompt de comando, o chamado terminal se preferir. Ambos os métodos são programas em execução no sistema operacional Windows e usam os mesmos recursos que o Windows fornece, mas oferecem interfaces completamente diferentes. É da mesma forma com todos os demais sistemas operacionais, como por exemplo o Linux. Vejamos os demais sistemas operacionais, tanto para computador
com o dispositivo móvel.